Bom dia, boa tarde e boa noite. Aqui é o Felipe Campos e mais uma vez estou aqui com vocês e voltar com tudo para mais um Boxes. E também vídeos dos mais variados assuntos. Estive um pouco distante por causa de alguns problemas técnicos, questões pessoais e falta de tempo útil possível para produzir um bom material por aqui. Sempre comprometido com uma boa qualidade nos vídeos. E nesse unboxing, vim trazer algo especial para todos nós, para vocês. Além de pensar na possibilidade de eu trabalhar mais em resenhas sobre livros, sinto muita falta de resenhas mais aprofundadas sobre livros aqui no YouTube. São poucos os canais que são comprometidos com isto. E quando fazem resenha, não é capítulo por capítulo, ou mesmo não é uma resenha mais aprofundada, mas é um panorama geral. Mas com certeza, alguns canais têm feito um trabalho muito bom. Essas aquisições de agora foram baseadas em pesquisas, em conversa com amigos e também de uma necessidade muito grande que tive nas aulas. Por quê? Porque estando dando aulas sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre os conflitos mundiais, sobre as correntes ideológicas daquele período, fascismo, nazismo, comunismo, estive me questionando muitas coisas, então busquei material que trabalhe sobre isso. E agora vamos aos livros, né, pessoal? Primeiro, vamos a um dos clássicos aqui, que é o livro da Hannah Arendt, Origens do Totalitarismo, Antissemitismo, Imperialismo e Totalitarismo. Vamos ver o próximo livro, daqui a pouco a gente se dedica mais atenção a esse livro. Agora, também outro livro que eu pude comprar foi o Primo Levi. Eu achei essa capa fantástica. Inclusive a capa dos 3 livros é muito boa, muito bonita. Alto relevo aqui. E aqui está com o uniforme listrado que as pessoas no campo de concentração usavam. E uma pergunta filosófica que a partir desse relato, esse livro é um relato de sobrevivente do Holocausto. É uma espécie de biografia. E a partir dessa biografia ele faz essa pergunta filosófica e também para nos questionarmos: é isto um homem? No sentido de uma espécie de como se fosse uma denúncia sobre: é isto um homem? Realmente é isto que está demonstrado nesse livro? E com certeza muitas indicações boas e com certeza vai ser uma leitura aí muito legal para a gente fazer a respeito disso. O próximo livro, inclusive, que é uma HQ, uma história em quadrinhos, que tenho me dedicado a adquirir mais delas hoje em dia. Um grupo das ciências dos cristãos, da BC2, os cristãos e a cultura pop. Temos trabalhado muito sobre isso e tenho aberto meus olhos para a literatura de histórias em quadrinhos. Eu sempre gostei muito de animes, agora tenho dado novos olhares para os mangás, para as histórias em quadrinhos, esse tipo de literatura que é formidável, que é incrível, que a forma de ler, a forma de se fazer essas coisas é maravilhosa. Além disso, pessoal, eu vou mostrar um pouco por dentro desses livros para vocês e fica aí a indicação, tá certo? Deixa eu só tirar esse papel aqui da Amazon. Então, aqui temos essa história em quadrinho, que é bem impactante logo de começo. A imagem inicial dela é a Mouse, de Art Spiegelman, o pai de Art Spiegelman, o Vladek. Ele conta então sua história para o Art, e ele é um quadrinista, então ele decide em quadrinhos escrever a história desse pai. E é incrível, é maravilhoso. Ontem mesmo eu estive lendo, já li a introdução, o primeiro e segundo capítulos, estou indo para o terceiro. E é interessante pensar sobre essas coisas.
Aqui está, muito bem produzido, muito bonito. Olha a lombada disso, e tem uma lombada de alto relevo também, tá certo? E é justamente para denunciar os terríveis atos, as terríveis atitudes do nazismo. E é muito interessante tudo isso e toda essa história. Vamos ler aqui rapidamente a orelha do livro, que eu acho muito interessante. Em especial, ler todos esses materiais aqui rapidamente. Maus memorializa a experiência do Holocausto vivida pelo pai de Spiegelman Vladek. Acompanha sua história, quadro a quadro, desde a infância e o casamento e na Polônia, de antes da guerra até o confinamento em Auschwitz. A história de um sobrevivente criada por Spiegelman é crua e sem embelezamento. Um dos clichês sobre o Holocausto afirma ser possível imaginá-lo. Afirma não ser possível imaginá-lo. Como a guerra nuclear, seu horror ultrapassaria a imagem artística. Spiegelman prova que essa teoria está errada. Spiegelman retrata os nazistas como gatos, os judeus como ratos, os poloneses como porcos e os americanos como cães. Todos são terrivelmente humanos. Da Time Out. A The Times, que falou o anterior, Talmud diz isso, um relato intensamente pessoal de sobrevivência de uma família de fugas quase impossíveis e encarceramentos que lidam de forma artística com experiências e emoções que muitos fariam de tudo para esquecer. Um relato que mostra como, quando a vida chega a um nível de mera subsistência, confiança e traição assumem dimensões sem precedentes. Na tradição de Aesop e Orwell, seu objetivo é chocar e conferir poderosa ressonância a um assunto que, afinal, é bem documentado. E a arte é tão bem feita, tão poderosa e tocante, sem recorrer ao sentimentalismo que dá certo. E é interessante como ele tenta aqui trazer para os leitores algo que não pode ser esquecido. Se temos um passado terrível, devemos lembrar dele como ele realmente o foi. E evitar e tomar atitudes para evitar que ele não se repita. E perceber como as pessoas chegaram a tais pensamentos como aqueles e evitar que isso aconteça. Então, falamos um pouco sobre o Maus e espero, se Deus quiser, trazer mais materiais sobre o Primo Levi. Primo Levi era um judeu que estava ali nos campos de concentração e traz suas histórias a nós. Também vou apresentar para vocês aqui rapidamente os sumários. Tem alguns sumários aqui, na parte 1 e na parte 2, tá certo? Aqui é as folhas de informações. Primeira parte, muito bem desenhada, pessoal, muito legal. Até as formas de diálogos é muito interessante. E é uma obra de arte impressionante esta. Tem a primeira parte, que é do pai, do Art Spiegelman. E depois tem a segunda parte, que é a própria história do Spiegelman. Vou mostrar aqui para vocês rapidinho. A segunda parte, a história do Spiegelman. E aqui está, pessoal. Muito interessante. E aí, Primo Levi, também dá uma olhada na folha, na capa, na orelha do livro, rapidamente. Se vocês quiserem para mim ler a parte de trás, a introdução, vocês me avisam, faço um vídeo só sobre isso. Primo Levi traz um relato autêntico da experiência em campos de concentração. Esse livro é um depoimento pessoal de situação impessoal. Deportado em 1944 para Auschwitz, Levi sobreviveu. Dos 750 judeus reportados com ele, no entanto, sobraram apenas 3. O dia de trabalhos pesados, humilhações e assassinatos encarregou-se de desumanizar e reduzir a algo inqualificável o que era antes um homem digno de tal nome. Este homem não é, no entanto, apenas mais um livro sobre os horrores da Segunda Guerra Mundial, tampouco uma obra encharcada em ódio, incapaz de fazer vingar qualquer racionalidade. Nela, Primo Levi faz apologia de uma das teorias que lhe eram mais marcadas, a de a ação humana só pode ser julgada individualmente caso a caso. Perdidos naquele Babel, naquela confusão,
os judeus encontraram aos seus algozes homens igualmente indistinguíveis, tão inacessíveis que se tornavam inodiáveis. Dotados de uma lucidez impressionante, Primo Levi compõe com elegância disciplina um dos marcos da literatura de seu tempo. Muito interessante, pessoal, muito interessante. E aqui temos um outro clássico da Hannah Arendt, o maior livro aqui que eu adquiri nesses momentos. A Companhia das Letras tem lançado clássicos, isso é muito bom. Livros grandiosos em português. Já tem alguns deles aqui. O Outono da Idade Média completo. Uma História do Medo no Ocidente Medieval completo também. São bons livraços. E vamos à leitura dessa parte de trás aqui do livro. Publicado pouco depois da Segunda Guerra Mundial, em 1951, este livro é considerado a história definitiva dos movimentos políticos totalitários e o marco da obra de Hannah Arendt. No ensino, a autora elucida o crescimento do antissemitismo e analisa o imperialismo colonial europeu, para não centrar-se nos dois principais regimes totalitários da nossa era, a Alemanha nazista e a Rússia stalinista, para então centrar-se. A transformação de classes em massas, o papel da propaganda e o uso do terror são fatores essenciais, segundo Arendt, para o funcionamento desse tipo de regime, como destaca o professor Celso Laffer. A incisiva e inesgotável sugestividade do abrangente pensamento de Hannah Arendt torna este livro um ponto de referência dispensável para a reflexão político-filosófica no mundo contemporâneo. Então, com o objetivo então de poder perceber, entender um pouco mais sobre esse contexto, sobre o que se passou ali, através de filmes também podemos ver isso, mas a leitura traz uma interiorização, uma percepção mais profunda sobre estes conteúdos e perceber também a filosofia em torno disto tudo. Comprei primeiro esse livro também, que era um dia adquirir o Julgamento de Eichmann, e perceber a respeito disso, e eu como um crente reformado também penso o seguinte: o quanto esses filósofos políticos que não têm compromisso com a fé cristã, mas como eles retratam a capacidade, como diz Jeremias 17:9, impressionante a capacidade sem limites do ser humano. Jeremias 17:9 diz que quem poderia conhecer o coração humano é tão mal que não pode ser sondado, tá certo? E é isso aí, pessoal. Ficamos nesse unboxing. Espero que tenha mais interação com vocês aqui no YouTube. E até a próxima.